Olá, seja bem-vindo à Semana da Microfisioterapia aqui nas minhas redes sociais. Esse é o primeiro vídeo de uma série que eu estou fazendo, onde eu vou abordar a fundo essa técnica. Eu quero levar o máximo de informações aí possíveis a respeito e para isso eu vou começar falando dos princípios da microfisioterapia. Didaticamente, eu dividi isso para conseguir explicar para você em 6 princípios, tá? Eu vou falar hoje do primeiro, que se chama o princípio da informação. Assim foi a forma como eu achei mais didático explicar. Pode ser que você encontre aí explicações diferentes, mas é a maneira como eu encontrei para que você tenha uma compreensão mais profunda do que vem a ser essa técnica em saúde integrativa. Então, fica comigo, vamos falar sobre o princípio da informação. Eu trabalho com microfisioterapia há mais de 3 anos e para mim é muito claro hoje que uma das pedras fundamentais para compreender a função da microfisioterapia é compreender a noção da importância que existe no processo de informação. Se a gente faz um comparativo e pensa aí no nosso sistema imunológico, esse contato, né, das nossas células brancas aí do nosso sistema imune, quando elas encontram uma bactéria ou um vírus, isso gera um processo de comunicação que, na verdade, é um processo de troca de informação. Essa troca de informação deflagra uma resposta em todo o nosso organismo, todo o nosso sistema imunológico, que vai fazer com que o nosso corpo dê uma resposta, né, produzindo anticorpos, não é mesmo? Essa é a noção aí exemplificada do processo de informação no nosso corpo. Se a gente para pensar, isso a ciência já traz aí no livro que foi feito pelo cientista pesquisador Masaru Emoto. O nome do livro se intitula As Mensagens da Água. A própria água, que é uma molécula, né, não viva, não é um ser vivo, ela contém informação sobre o ambiente que ela esteve, com o que ela esteve em contato, sobre os padrões de pensamento e de emoções que foram emitidas até ela. Eu vou colocar aí umas imagens bem interessantes que vocês vão ver aí da pesquisa do Masaru Emoto, quando se dirige certas emoções, ou quando ele pega essa água de diversos lugares e ela é cristalizada rapidamente, a diferença que dá entre os cristais, entre a simetria geométrica de um cristal de um ambiente poluído e de um ambiente limpo, de um padrão de pensamento positivo, de um padrão de pensamento mais desconstrutivo. Você vai ver, né, só considerando que o nosso corpo é 70% de água, né? Se a gente para pensar, é muita coisa. A água ela tem essa capacidade de retenção de informação. Mas não apenas, né? As próprias células do nosso organismo são pura informação. Os nossos padrões de pensamento, as nossas emoções também são pura informação, porque eles também são capazes de deflagrar as mesmas respostas sistêmicas em todo o nosso corpo, célula por célula. A ciência já tem um termo bastante explicativo, elucidativo, para essa capacidade que os organismos biológicos têm de reter informação. Ou seja, nós não retemos informação apenas com o nosso cérebro. O nome desse termo é memória celular. Quem cunha esse termo é a epigenética, que é uma área de estudo na ciência que surgiu posteriormente ao projeto Genoma Humano, ali da década de 90. É graças à capacidade de interação com o meio ambiente e de retenção de informação que faz com que os organismos ganhem complexidade, gerem respostas, se adaptem, né? Respondam e interajam aí com as hostilidades do meio. É graças a esse procedimento que começou já a nível celular que a vida se desenvolveu no planeta. Então, na natureza, nada se perde, tudo se soma. A gente só vai somando informação, agregando em complexidade, e é assim que a vida evoluiu ao longo dos milênios e milênios. Se nós pararmos para fazer um comparativo, os 9 meses ali de gestação no útero materno, ele já é um processo que imita o desenvolvimento da vida no planeta. Nós começamos como um organismo unicelular e terminamos aí, né, como os mamíferos, que são os seres
que em termos de complexidade, de agregação, de complexidade de informação, são os que estão mais à frente. Então, é lindo olhar para tudo isso, e tudo isso é graças à capacidade que o nosso corpo tem, que as nossas células até hoje têm esse processo, essa capacidade é algo que não se perdeu com a evolução, de reter informação. O nosso DNA, ele é pura informação. Tudo é informação. Os nossos pensamentos são informação, as nossas emoções são informações. Então, se a gente para olhar, aí na evolução da vida no planeta, é graças à interação dessas células, num ambiente que por hora era hostil, por hora era um ambiente acolhedor, né? Sempre nessa dualidade, isso foi fazendo com que nós pudéssemos desenvolver o que hoje nós chamamos de nosso sistema nervoso autônomo, que é ele que vai lidar com esses momentos de repouso, de reparo, de crescimento, que vai cuidar de todas as nossas funções vitais e também as funções relacionadas ao estado de estresse, de alerta, né? Então, hoje nós temos um sistema nervoso central que se subdivide, né, em sistema nervoso autônomo, simpático, parasimpático, que é o que vai fazer com que tenha todo esse controle do nosso corpo. E não é à toa que ele está espalhado por todo o nosso organismo, tá? E todas as nossas células, todas interagem com essas respostas aí ao ambiente. Nós estamos muito mais suscetíveis a responder a questões ambientais, tá? E nossa própria questão ambiental nos influencia muito mais do que a nossa própria genética. Esse é um dos principais esclarecimentos que surgiu, isso não sou eu que estou falando, se você tem interesse em entender mais sobre isso, vá e pesquise sobre epigenética. O processamento de todas essas informações que incluem as nossas necessidades fisiológicas, né, biológicas de sobrevivência, como a nossa fome, medo, sede, sono, estresse, reparo celular, crescimento celular, todas as nossas cascatas hormonais, elas estão sob o controle do nosso sistema nervoso autônomo, que então está espalhado por todo o nosso corpo, influenciando todas as nossas células, que por si têm capacidade de interação e de retenção de informação. Até aí, ok. Existem 2 cientistas norte-americanos, um deles é um psicólogo de Harvard, que se chama Jeffrey Stathnover, e um outro, que é o Joe Dispenza, já talvez conhecido aí por você, que além de neurofisiologista, ele também é geneticista e físico. Bom, esses 2 caras, eles concordam que o nosso cérebro, ele deve processar aí algo em torno de 400 bilhões de bits de informação por segundo, que é o que chega, né? O que nós percebemos do ambiente. Ele fez mais ou menos uma comparação com a unidade aí de informação dos computadores, não é mesmo? Só que veja a capacidade limitada da nossa mente consciente. Desses 400 bilhões de bits que nós captamos do ambiente, nós interagimos e nós estamos respondendo automaticamente, inconscientemente, nós conseguimos processar apenas 2.000 bits de informação por segundo de maneira consciente. Isso demonstra aí a limitação que nós temos, né, na nossa mente consciente. É por isso que todas as células do nosso corpo, que são coordenadas aí pelo nosso sistema nervoso autônomo, pelo nosso subconsciente, elas têm uma capacidade de processamento de informação e de resposta muito maior do que a nossa mente consciente. Isso não quer dizer que essas informações que nós não captamos conscientemente, não quer dizer que elas não sejam armazenadas de alguma forma. Só quer dizer que quem armazena não é a nossa mente consciente, é essa outra, né? É como se fosse a nossa mente consciente fosse aí uma ponta de um iceberg e todo o nosso subconsciente corporal fosse o corpo do iceberg, aquilo que está lá para baixo, mais de 90% das informações que são retidas. E quem é esse subconsciente? São todas as nossas células, não é só apenas o nosso cérebro que retém essas informações, é todo o nosso corpo.
Eu já venho falando aí, por isso mesmo, da memória celular, para que você compreenda que essa capacidade de retenção de informação, ela é a nível celular, tecidual. Os nossos órgãos, os nossos sistemas têm essa capacidade de retenção de informação e de memorização. Tá chocado com essa informação? Então vamos pegar aí um exemplo prático para você entender na prática como isso funciona. Eu quero que você se lembre de uma situação onde você viveu um grande estresse. Lembrou? Provavelmente você acessa aí quase instantaneamente as pessoas que estavam envolvidas, o lugar que aquilo aconteceu, ou talvez até a data, o que foi dito por algumas pessoas ou o que você disse. Mas existem uma série de informações que são captadas aí extraconscientes, extrasensoriais, que você pode ter certeza que foram captadas naquele momento e que continuam marcadas no seu corpo, que continuam gravadas no seu organismo. Essas informações são a época do ano, a temperatura, se você estava sentado, se você estava em pé, se você estava ao telefone, se era dia, se era noite, qual substância circulava pelo teu corpo, qual era o cheiro que pairava no ar, o que você tinha comido naquele dia, naquele momento, se você estava ingerindo algum alimento ou não. Tudo isso são informações que num momento de pico de estresse, quem capta por uma questão de sobrevivência, de ganho de complexidade de informação, são as nossas células, o nosso subconsciente corporal. E pode ter certeza que assim como essas memórias que você acessou conscientemente, todas essas outras ainda estão também gravadas no seu organismo. E é por isso que a gente passa a desenvolver, depois de uma certa idade, às vezes parece até ilógico, que a gente passe a ter a alergia a certos alimentos, a certas épocas do ano que nos parecem fazer adoecer mais, a certas situações que na nossa vida parecem se tornar cíclicas, que de tempos em tempos parece que determinadas semanas do ano, determinados meses, épocas bastante marcadas, geram certos sintomas, certas situações cíclicas, até mesmo não só físicas, mas até emocionais, como uma depressão, crises de ansiedade, esse tipo de situação. Tudo isso, quem está no controle, é isso que nós chamamos de nosso subconsciente corporal, nossa memória celular, que é coordenado pelo nosso sistema nervoso autônomo. Você já deve ter ouvido falar que os nossos sintomas sempre nos trazem uma mensagem. Pois bem, por definição, mensagem é a informação materializada. A informação, ela é a percepção por uma pessoa de alguma modificação no seu ambiente exterior ou interior, que vai levar também a alguma modificação corporal e mental consecutivamente. E essas mudanças ambientais, interiores e exteriores, elas podem ser simples sensações, podem ser dores geradas, por exemplo, por uma perda de alguém, pode ser percebidos em relação a uma mudança climática ou mesmo de uma interação com algum produto químico. E o objetivo da microfisioterapia nisso tudo é encontrar no corpo o local do registro, a marca, o rastro dessa informação que foi gravada no organismo de acordo com essa agressão que foi percebida. E, obviamente, não apenas identificar essas informações que foram estocadas, mas também através de micropalpações muito sutis, muito específicas, também estimular o corpo para que ele possa liberar essas informações que possam já estar trazendo alguma limitação, alguma alteração funcional fisiológica para o organismo. Então, assim, o corpo pode ser capaz de ganhar informação e aumentar o nível de complexidade. E diante de uma mesma situação, futuramente, o corpo vai passar a ter uma nova resposta por esse próprio ganho de complexidade. Isso nem sempre quer dizer que o organismo vai se curar daquela situação em que está se apresentando, mas ele sim vai poder alterar e se adequar dentro das suas capacidades a uma nova forma de responder, a um novo nível de percepção
daquela informação e uma nova adaptação vai ser gerada. A ideia, então, é que o corpo, o organismo, encontre uma possibilidade, uma forma de eliminar essa informação agressora que foi gerada num dado momento. Sobre informação, sobre esse tópico, que é o primeiro que eu quis trazer aí sobre as bases da microfisioterapia, é isso que eu tenho para dizer. Agora, se ficou alguma dúvida, se você quiser algum comentário ou sugestões aí de bibliografias para você estudar um pouco sobre tudo isso, sobre epigenética, sobre memória celular, então coloque aí o seu comentário, fala comigo que a gente vai conversando. Até o próximo vídeo.